Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Antônio Arce. Vamos seguir com a nossa série de resolução de questões de vestibulares por assunto e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o modo de produção asiático, Grécia e Roma Antiga. Certo? Nós resolvemos no vídeo anterior as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e nesse vídeo nós vamos resolver a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11, certo? Então, sem mais delongas, vamos resolver a questão 7. Entre as causas do declínio das cidades-estados ou polis da Grécia, é possível destacar o quê? O que a questão está pedindo? Ela está pedindo destacar os motivos e causas do declínio das cidades-estado da polis grega. E a alternativa A vai dizer que a invasão e a dominação persa. Por mais que a invasão persa tenha enfraquecido as cidades-estados da Grécia Antiga, a treta dos persas era contra os atenienses, certo? E não houve essa dominação persa. Os persas perderam, eles não conseguiram tomar Atenas, certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que o motivo do declínio das cidades-estados, ou seja, da polis grega, era a rivalidade entre as cidades e a disputa pela hegemonia grega. Essa alternativa está correta, tá bom? Essa que é a alternativa correta. Vamos ler as demais alternativas? As demais vai dizer o seguinte: expansão cartaginesa pelo Mediterrâneo. Essa expansão cartaginesa pelo Mediterrâneo, ela causou problemas para Roma e não necessariamente para a Grécia, tá bom? A expansão do Império Romano, assim como quando ocorreu a expansão do Império Romano, a civilização grega ou a Grécia, enquanto cidades-estados pujantes, já estava em franco declínio. Certo, e a alternativa aí vai dizer o desaparecimento e morte dos principais reis gregos quando retornavam da guerra de Troia. Essa daqui não faz sentido. Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra B, rivalidades das cidades e a disputa pela hegemonia grega. Certo? Vamos lá agora a questão 8. A questão 8 vai trazer um extrato de texto que vai dizer o seguinte, ó. E repare o leitor como a língua portuguesa é engenhosa. Um contador de histórias é justamente o contrário do historiador, não sendo um historiador, afinal de contas, mais do que um contador de histórias. História cantada. Antes das novas tendências interpretativas da história, ou seja, ele está falando antes das tendências colocadas pela escola dos análises, há uma diferença entre o contador de histórias e o historiador, de acordo com o qual é correto afirmar que ele está dizendo o seguinte: alternativa A literatura torna-se inexpressiva ao historiador que se fundamenta nos documentos manuscritos e impressos. Essa alternativa está equivocada, tá? A literatura ela é importantíssima para o historiador. Você tem inclusive análises históricas realizadas com base em textos literários. O Machado de Assis, por exemplo, é um autor extremamente, um escritor utilizado pelos historiadores para se compreender o Brasil do século XIX. Então a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer: o contador de história recorre à ficção e o historiador envolve-se com o real, de acordo com a sua interpretação e as práticas sociais consideradas. Essa alternativa está correta. Por quê? O que a questão está pedindo? Para você apontar as diferenças entre o contador de histórias, no caso o literata, e o historiador. E o que é o que acontece? O historiador, ou o contador de história, na verdade, ele vai recorrer à ficção. E o historiador ele vai se envolver com o real, de acordo com também suas explicações e práticas sociais consideradas. Porém, isso não quer dizer que a literatura não possa ser usada como uma fonte histórica. Então não vamos confundir, não vamos levar a ferro e fogo essa interpretação. Sendo assim, a alternativa B está correta. As demais alternativas, a C, a D e a E, estão equivocadas. Nós vamos lê-las. Está dizendo o seguinte: a interpretação do historiador, apesar de valorizar a diversidade de informações, deve limitar-se a do contador de histórias. Está equivocada, certo? Aqui, quando ela fala que deve se limitar-se do contador de histórias, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer que a história do cotidiano passou a ser depreciada pelos profissionais da história por menosprezar a análise do real. Está equivocado, tá? O historiador ele sempre analisou histórias do cotidiano, até porque um indivíduo que
descrevia bastante o cotidiano do Brasil do século XIX era o Machado de Assis nos seus livros, e muitos dos seus livros, como eu falei agora há pouco, viraram fontes históricas. Certa alternativa D está equivocada. E aí vai dizer que a autenticidade dos fatos históricos exclui a força da subjetividade presente na reconstrução do passado. Ao contrário, realmente, as autenticidades dos fatos históricos, elas são carregadas de subjetividades. Certas interpretações dos documentos históricos são carregadas de subjetividade. Então, ela não exclui essa subjetividade. Um fato histórico, ele é autêntico, né? O historiador tem que se focar em fatos históricos autênticos, mas ele também tem que perceber as subjetividades envolvidas ali, certo? Sendo assim, na questão 8, a alternativa correta é a letra B, certo? Vamos avançando agora a questão 9. A questão 9 você vai colocar se está certo ou se está errado, tá bom? Vamos ler o enunciado primeiro. O que diz o enunciado na questão 9? Ele vai dizer que a história, um dos ramos nobres das ciências sociais, padece das inseguranças e incertezas que caracterizam a própria condição humana. O objetivo por excelência da investigação histórica. Moderam-se os riscos externos de parcialidade e de intervenção subjetiva do historiador, graças aos métodos de pesquisa, cada vez mais rigorosos e sustentados na ampliação das fontes. Os documentos exercem um grande fascínio sobre o historiador, ao convidá-lo à reflexão crítica e profissional dos vestígios que permitem reconstruir uma explicação acerca dos fenômenos e processos ocorridos no passado, recente ou remoto. Quanto ao papel das fontes, dos documentos e dos arquivos para a pesquisa histórica, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. Quanto ao papel das fontes, dos documentos e dos arquivos para a pesquisa histórica. Certo? Então, vamos lá. Alternativa 1, ou alternativa 1, vamos lá. Essa aqui que eu estou grifando agora, tá? Os documentos, imprescindíveis ao labor historiográfico, contêm a história em si, tornando desnecessária a tarefa de construções de perguntas, hipóteses e explicações. Essa alternativa aqui, ela está errada, tá bom? Então, marque um E aí, tá? Eu não consigo marcar o E aqui, mas ela está errada. Por quê? Porque os documentos, eles são importantes, óbvio, para o fazer historiográfico, para que se conte a história, mas isso não faz com que a construção de perguntas seja desnecessária. Portanto, ela está errada. A alternativa 2 aqui, ó, essa aqui que eu vou grifar agora, vai dizer o seguinte, ó, no Brasil, a ausência de cuidado com vários arquivos, muitos deles impossibilitados de oferecer condições de trabalho para o pesquisador, expõe a falta de ênfase à formação da memória nacional. Correto, essa alternativa ela está correta. No Brasil, você tem o quê? Você tem arquivos públicos, certo? Mas não se tem uma política nacional de criação de arquivos públicos como uma prioridade. Ou seja, a memória nacional ela não é, no Brasil, uma prioridade. Qualquer pesquisador, historiador que vá se engalfinhar na questão da pesquisa histórica, vai perceber que o grande desafio é ter acesso às fontes, buscar essas fontes, porque muitas vezes elas não estão catalogadas, e quando existem os arquivos públicos, muitas vezes eles padecem de falta de preparo de funcionários, falta de estrutura, falta de investimento, certo? Então o Brasil ainda tem esse problema de cuidar muito mal da sua memória. Essa alternativa está correta, põe um C aí. Essa aqui, que é a terceira alternativa, vai dizer o seguinte, ó, as fontes para a pesquisa histórica ampliam-se à medida que as sociedades contemporâneas inventam meios para registrar suas memórias, criando novas formas de consolidar fatos e processos que serão objeto de investigação para o historiador. Essa alternativa está correta. A cada momento que passa, o ser humano vai criando formas de registrar memórias, formas de registrar o passado. Por exemplo, antigamente, há 100, 200 anos atrás, 300, você não tinha as fotos, você não tinha os vídeos, certo? E hoje em dia nós temos o quê? Até um excesso de fontes históricas ou um excesso de memória, certo? A alternativa 3 aqui, essa que está em azul,
ela é correta. E a 4, né, que é essa aqui que eu vou colocar agora, articulado com os métodos e as mais variadas técnicas e aproveitando-se do avanço tecnológico que permite a adoção de novas estratégias de acesso à informação, inclusive a eletrônica, o historiador não é mais aquele que apenas trabalha com documentos e monumentos. Por mais que essa vírgula aqui esteja no local errado, tá? Ela não deveria estar aqui, porém a alternativa está correta. Tá? O historiador hoje ele tem uma gama muito mais ampla, certo, de documentos históricos ou de memórias para que ele possa sustentar a sua análise sobre um determinado momento histórico. Sendo assim, na questão 9, a alternativa 1 está errada, a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Certo? Vamos agora à questão 10, lá da Universidade de São Carlos. E ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. Vai dizer o seguinte, ó. Primeiramente ele traz o Antígona de Sófocles. Há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem. Soube aprender sozinho a usar a fala e o pensamento mais veloz que o vento e as leis que disciplinam as cidades, e a proteger as nevascas gélidas, duras de suportar a teu cérebro. O fragmento acima, apresentação do coro de Antígona, drama trágico de autoria de Sófocles, manifesta uma perspectiva típica da época em que os gregos clássicos, então, o que os gregos clássicos faziam nesse período histórico? Eles enalteciam os deuses como centro do universo e submetiam-se a impérios centralizados. Realmente, os gregos antigos eles enalteciam os deuses como centro do universo, porém eles não se submetiam a impérios centralizados. Tanto é que os persas tentaram dominar ali e não conseguiram. A alternativa A está equivocada. Vamos agora à alternativa B. A alternativa B vai dizer que criaram sistemas filosóficos complexos e opuseram-se à escravidão, combatendo-a. Realmente, os gregos criaram sistemas filosóficos complexos, inclusive nós estudamos até hoje os filósofos gregos, né? A filosofia ocidental ela surge na Grécia Antiga, porém esses filósofos e essa filosofia não se opôs à escravidão e não a combateu, certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C, que é a correta, vai dizer que os gregos, certo, clássicos construíram monumentos, considerando a dimensão humana e divertiram-se em e dividiam-se, melhor dizendo, em cidades-estados. Então, a grande característica dos gregos clássicos era a construção de monumento, considerando essa dimensão humana, a divisão em cidades-estados, a filosofia, etc. A alternativa C está correta, certo? A alternativa D vai dizer que proibiu a representação de deuses no Olímpio e entraram em guerra contra a cidade de Troia, certo? Então, Troia fazia parte, certo, das cidades-estados gregas. E eles proibiam realmente eles não proibiam a representação de deuses no Olímpio, tá bom? A alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer elaboraram obras monumentais e evitavam as rivalidades e guerras entre as cidades, melhor dizendo. Essa alternativa está equivocada, tá? Sobretudo quando dizia que os gregos evitavam as rivalidades das guerras entre cidades. Sendo assim, na questão 10, a alternativa correta é a letra C. Certo? Vamos avançando para 11, questão 11 da UFMS, aqui do Mato Grosso do Sul, também conhecida como última questão do nosso vídeo de hoje, tá bom? Vamos encerrar nessa questão, encerrar por hoje. Ela é uma questão de somatória, tá, pessoal? Então você tem que achar as alternativas corretas, somar para dar a soma correta, segundo o gabarito, e a soma é 26. Mas vamos ler primeiramente, ó. O texto a seguir refere-se à Revolução Neolítica, ocorrida na pré-história. A primeira revolução que transformou a economia humana deu ao homem o controle sobre o abastecimento de sua alimentação. O homem começou a plantar, cultivar e aperfeiçoar, pela seleção, as ervas, raízes e árvores comestíveis, e conseguiu domesticar e colocar sobre sua dependência certas espécies de animais, em troca de alimento, da produção e da previsão
que podia oferecer. Os passos estão intimamente relacionados. Então é do livro do Vergordel-Tilde, Evolução Cultural do Homem. Sobre esse assunto, ou seja, a pré-história, é correto afirmar que a domesticação de gados, cabras, de gado de chifre, ovelhas e porcos não fez parte da Revolução Neolítica do Velho Mundo. Ao contrário, tá, pessoal? Fez parte, sim. Essa alternativa está equivocada. Então, uma das grandes características da Revolução Neolítica no Velho Mundo era a domesticação de animais, cabras, gado, ovelha, etc. Então, a alternativa a alternativa 1 está equivocada, nós não vamos somar. A 02 vai dizer o cultivo de cevada, do trigo, também favoreceu o aumento da produção de alimentos e, por conseguinte, um significativo crescimento da população humana no Vale do Nilo, região localizada no continente africano. Essa alternativa ela está correta, tá? Anotem aí, 02, correto. Por quê? O cultivo da cevada e do trigo, que são produtos altamente calóricos, permitiu que a ampliação do crescimento da população humana. Com mais comida, as pessoas ficavam mais saudáveis, né, menos doentes, viviam mais, se reproduziam mais, certo? Portanto, a alternativa 2 está correta. A alternativa 04 vai dizer que há cerca de 100 mil anos, aproximadamente 25% da população humana existente no planeta passou a adotar a economia baseada na produção de vegetais e na criação de animais, abolindo a coleta das atividades econômicas. Ao contrário, pessoal, sempre existiram povos coletores e caçadores. É que nós focamos nasquelas ditas, entre aspas, grandes civilizações que conseguiram formar grandes aglomerados de pessoas porque eram populações ou grupos étnicos sedentários, desenvolviam uma agricultura e uma certa forma e uma certa característica de Estado, certo? Que ficaram conhecidos como as civilizações persa, civilização romana, grega, egípcia, a civilização chinesa, só que sempre a caça e a coleta, certo? Eram atividades econômicas de diversos grupos no globo. Portanto, a alternativa 4 está equivocada. A alternativa 8, a 08, do fato, a 04 está equivocada e a 08 nós vamos analisar agora. A 08 diz o seguinte: o cultivo de batatas, cucurbitáceas, feijões e milho, somado à criação de lhamas e porcos da Índia, também marcaram a economia neolítica em algumas regiões da América do Sul e constituem um dos legados dos povos ameríndios à humanidade. Essa alternativa ela está correta, tá bom? Então aqui começou-se a desenvolver civilizações, a civilização asteca, a civilização maia, a civilização inca e tantas outras, calcadas no cultivo dessas batatas, desses feijões, desse milho. Por exemplo, o milho é uma herança asteca, certo? Que veio aqui para nós depois apropriada pelos europeus. Portanto, a 08 está correta. A 16 vai dizer que as revoluções econômicas ocorridas na pré-história só foram possíveis porque os homens dispunham de um conjunto de experiências e conhecimentos acumulados ao longo de várias gerações. Essa alternativa está correta. Já imaginou se cada geração ela zerasse, ela não se apropriasse do conhecimento de outras gerações? Então essa alternativa está correta. Ela estaria mais correta ainda se ela falasse que foram conhecimentos acumulados ao longo de várias gerações, mas também conhecimentos apropriados de outras culturas, certo? Sendo assim, na questão 11, as alternativas 16, 8 e 2 estão corretas, tá bom? 2, 8 e 16. A soma é 26, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguindo os nossos estudos, acompanhe os próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.